Bem-vindo ao Viver Desperto. Aqui falamos de consciência, disciplina emocional e da força silenciosa de seguir em frente. Porque vencer começa por dentro. Começar é fácil. O primeiro dia é cheio de vontade. O primeiro plano é cheio de esperança. O primeiro passo é cheio de promessas. O problema nunca foi começar. O problema sempre foi continuar. Continuar quando ninguém está olhando. Continuar quando não há aplauso. Continuar quando o resultado não aparece. Continuar quando o cansaço chega antes da vitória. É aí que quase todo mundo desiste. Não porque não consegue, mas porque não estava preparado para o silêncio do processo. A motivação é barulhenta. Ela aparece em momentos específicos. Ela vem com emoção. Ela vem com energia. Mas ela não fica. A vida não se constrói em dias de empolgação. Ela se constrói nos dias comuns. Nos dias difíceis. Nos dias em que você não quer. E é exatamente nesses dias que a identidade se revela. Quem você é quando não está inspirado. Quem você é quando ninguém te vê. Quem você é quando tudo parece lento. A maioria das pessoas confunde começar com mudar. Elas acham que, porque deram o primeiro passo, já se transformaram. Mas o primeiro passo é só o convite. A transformação mora na repetição. É fácil prometer. Difícil é sustentar. É fácil dizer vou mudar. Difícil é acordar cansado. E ainda assim cumprir. E não é porque você é fraco. É porque ninguém te ensinou que o meio do caminho é o lugar mais perigoso. O começo tem energia. O fim tem recompensa. Mas o meio tem silêncio. E é no silêncio que muitos se perdem. Talvez você já tenha sentido isso. Você começou animado. Fez por alguns dias. Talvez algumas semanas. E então, parou. Não porque desistiu conscientemente, mas porque o entusiasmo acabou. E sem entusiasmo, você achou que não valia mais a pena. Mas a verdade é exatamente quando não vale a pena que vale mais. Continuar sem vontade é o que constrói alguém confiável para si mesmo. É quando você prova, internamente, que não depende do humor para agir, que não depende da emoção para sustentar decisões, que não depende do impulso para seguir. A disciplina verdadeira não é rigidez. É compromisso silencioso. Não é fazer muito. É não parar. Talvez hoje você esteja cansado. Talvez esteja desanimado. Talvez esteja questionando tudo. E isso é normal. O erro não é sentir isso. O erro é deixar isso decidir por você. Porque a vida não é vencida por quem começa bem, mas por quem continua, mesmo quando não quer. Porque a motivação cai e porque isso é normal. A motivação sempre cai. Não porque você está fazendo algo errado, mas porque o cérebro não foi feito para viver em esforço constante. No começo, tudo é novidade. O cérebro libera energia, libera entusiasmo, libera esperança. Mas quando a novidade acaba, o cérebro volta ao modo econômico. Ele pergunta: por que continuar? Onde está a recompensa? Isso ainda é necessário? E se a recompensa ainda não apareceu, ele sugere parar. Não porque você é incapaz, mas porque ele prefere o conhecido ao desconhecido. O cérebro busca conforto. A consciência busca crescimento. É por isso que continuar dói mais do que começar. No começo, você luta contra a inércia. Depois, você luta contra o tédio. Depois, contra o cansaço. Depois, contra a dúvida. Cada fase tem um obstáculo diferente. E muita gente interpreta isso como sinal de fracasso. Pensa: talvez isso não seja para mim. Talvez eu esteja forçando. Talvez eu devesse esperar mais um pouco. Mas isso é só o cérebro tentando voltar ao território antigo. Toda mudança real atravessa um ponto de resistência. E esse ponto é silencioso. Não tem aplauso. Não tem emoção. Não tem novidade. Só repetição. É aqui que você descobre se quer resultado
ou se só queria sentir algo diferente. A motivação te ajuda a sair do lugar, mas é a constância que te leva adiante. Quando a motivação some, fica só você com sua decisão. E isso é desconfortável, porque agora não tem emoção para sustentar, só compromisso. E compromisso é mais pesado que entusiasmo. Talvez você esteja vivendo exatamente esse ponto agora. Você não está no começo, mas também não chegou lá. Está no meio. E o meio é onde quase todo mundo abandona. Não por falta de capacidade, mas por falta de estrutura interna. Porque ninguém ensinou que o cansaço faz parte, que a dúvida faz parte, que o desânimo faz parte. Ensinaram que mudança é sentir-se bem, mas mudança é sustentar o que decidiu, mesmo quando não se sente bem. A motivação é uma visita. A disciplina é quem mora com você. Se você esperar sentir vontade para continuar, vai parar sempre no mesmo lugar. Mas se você aprender a agir, mesmo sem vontade, você se torna alguém raro, alguém que não depende do humor, não depende do dia, não depende da emoção, alguém que constrói a própria direção. E isso muda tudo. Como continuar quando não há vontade? Continuar não exige força extraordinária. Exige estrutura simples. A maioria das pessoas depende da emoção, mas quem continua depende de rotina. Não uma rotina pesada, uma rotina clara. Você não precisa fazer tudo, precisa fazer algo. Nos dias difíceis, o erro é tentar ser perfeito. O acerto é não parar. Talvez você não consiga dar 10 passos, mas pode dar um. Talvez não consiga cumprir tudo, mas pode cumprir o essencial. A constância nasce quando você decide o mínimo que não negocia. Pode ser 5 minutos, uma tarefa, um horário, um gesto, pouco, mas firme. Outra coisa importante é parar de dramatizar o cansaço. Estar cansado não é sinal de fracasso, é sinal de esforço. O problema é confundir cansaço com desistência. Você pode estar cansado e ainda assim continuar. Você pode estar desanimado e ainda assim agir. Você não precisa se sentir forte para ser firme. Também é essencial parar de medir tudo por resultado imediato. Resultado demora. Identidade não. Toda vez que você continua sem vontade, você constrói algo invisível. Respeito próprio. Você aprende que pode confiar em si, e isso vale mais do que qualquer aplauso externo. Outro treino é não decidir nos dias ruins. Dia ruim não é dia de decisão, é dia de manutenção. Você só mantém, não muda plano, não desiste, não se explica. Você apenas continua. Com o tempo, isso cria um novo padrão mental. A mente aprende. Ele não vai parar só porque está difícil. Ela não vai abandonar porque está cansada. E o sofrimento diminui. Não porque ficou fácil, mas porque ficou previsível. Você já sabe que o dia ruim não te define, que a emoção não manda, que o compromisso permanece. E assim, sem grandes discursos, você atravessa o ponto mais difícil, o meio. O meio é onde você se constrói. Talvez hoje você não esteja com vontade. Talvez esteja cansado. Talvez esteja pensando em parar. E isso não te torna fraco. Te torna humano. O que define quem você é não é o dia em que você está motivado. É o dia em que você continua sem estar. Porque começar é um ato de emoção, mas continuar é um ato de caráter. A vida não se transforma nos dias em que tudo parece fácil. Ela se transforma nos dias comuns, nos dias silenciosos, nos dias em que ninguém vê. Quando você continua, mesmo sem vontade, você constrói algo que não depende do humor. Confiança em si mesmo. Você aprende que não precisa se sentir forte para agir com firmeza, que não precisa estar animado para ser constante, que não precisa ter certeza para seguir em frente.
Talvez você esteja no meio do caminho. Nem no começo, nem no fim. E o meio é o lugar mais difícil. Mas também é o lugar onde você se torna quem precisa ser. Não espere o dia perfeito. Não espere sentir algo diferente. Não espere o momento ideal. Apenas continue. Com um passo pequeno. Com um gesto simples. Com o que for possível hoje. Porque toda vez que você não desiste, algo dentro de você se organiza. Você não muda o mundo, mas muda a si. E isso muda tudo. Se este vídeo fez sentido para você, inscreva-se no Viver Desperto. Aqui nós falamos de consciência, disciplina emocional e da força silenciosa de seguir em frente, mesmo quando ninguém está olhando. No próximo vídeo, vamos falar sobre como lidar com recaídas, sem se odiar e sem abandonar o caminho. Até lá, não viva no automático. Viva desperto.